Bem-vindo de volta ao canal, tamo junto. Hoje estamos falando sobre dependência emocional, uma doença que assola uma boa parte da humanidade, né? Codependência, um assunto que tem aí crescido, né? Nos últimos tempos, a gente ouve muito falar esses termos, né? De pessoas tóxicas, né? Pessoas narcisas, né? E a codependência, ela assola literalmente, né? Uma boa parte da humanidade. Eu me arrisco a dizer, eu não sou um cientista nem psicólogo ainda, mas eu me arrisco a dizer que deve assolar talvez mais de 70% da humanidade. E a Cláudia, né, está aqui hoje com a gente falando sobre isso. Ela é uma psicóloga especialista nesse assunto, né? E Cláudia, a gente estava falando aqui no intervalo sobre que existem, né, grupos de ajuda para essas pessoas, né? Grupos esses que vieram dos 12 Passos. Então, e eu tinha feito lá no início, né, uma pergunta, né? Eu gosto de fazer perguntas bem simplórias. Tem tratamento? Qual o tratamento, né? No meu caso, porque é tão difícil dizer não, né? Mas ao mesmo tempo eu digo para você como tem sido gratificante eu te diria, Cláudia, que eu tô com 56, vou fazer 57. Com 44 anos que eu ouvi pela primeira vez que na vida é saudável ser assertivo. Aí eu perguntei para as pessoas, o grupo de pessoas que me ensinaram isso, eu falei, assertivo? O que é assertivo? É ser certo? O pessoal riu. Não, Jacques, só ser assertivo é dizer não. E eu me deu muita dor, porque até os 44 anos eu não sabia dizer não. Em todas as áreas da minha vida, profissional, sexoafetiva, familiar, social, com amigos, no dia a dia. E às vezes eu entrava numa loja, eu não queria comprar algo, mas vinha o vendedor ou a vendedora simpática e eu comprava aquele algo sem querer comprar, só porque eu não conseguia dizer não para um vendedor. E às vezes não era só uma roupa, às vezes podia ser até algo mais, uma moto, às vezes um carro. E muitas vezes depois eu desistia daquilo e tentava correr lá atrás para desistir daquele negócio. Um absurdo, até os 44 anos. Dos 44 para cá que eu venho aprendendo no gerúndio a dizer não, e eu digo a você, tem sido de libertador, né? Então, como é assim, se você quiser também contar casos, né? Claro, não vai falar nomes, fica à vontade de falar casos de pacientes seus, dentro desse guarda-chuva imenso que é o assunto codependência. Primeiro eu queria dizer que, como psicóloga, a gente tem uma certa resistência, acho que a maioria de nós, pela própria formação, como a gente é formado, e como a gente repensa, né, recria o tempo todo a realidade, ajuda as pessoas a se reinventarem, eu não gosto de tratar como uma patologização, como uma doença. Embora, quando a gente está falando de codependência, a gente está falando de uma adicção, de uma compulsão, né, em salvar o outro, em ajudar o outro. Mas eu gosto de pensar, é, revisitando a codependência, olhando pelo retrovisor, que ela foi uma estratégia de sobrevivência que a criança que nos habita adotou para sobreviver nas relações familiares. Então, dependendo da forma como a criança entendeu as frustrações, os traumas de desenvolvimento infantil, as relações com familiares, que normalmente foram desafiadoras, ela pode tender a algumas estratégias de sobrevivência. Então, essa história de agradar, como você falou, eu fui lá e comprei sem querer, sem precisar, é uma estratégia de sobrevivência da criança agradadora. E quando a nossa criança interna, ou seja, a criança ferida que nos habita, pula para o banco da frente e começa a pilotar o carro da nossa vida, é ela que vai atuar com as estratégias de sobrevivência que ela aprendeu na infância. Então, ela aprendeu que se ela fosse agradadora, ela ia ser amada, ela ia ser validada, ela ia ser reconhecida. Então, vira e mexe, essa criança vem e pula e assume a liderança da nossa vida. E quando ela faz isso, ela pode tender a agradar demais, ou ela pode fazer coisas impossíveis para se sentir útil, para se sentir importante, para se sentir vista, ou ela pode estabelecer uma estratégia de invisibilidade, ou seja, eu não vou dar trabalho, eu vou ser essa pessoa aqui que não incomoda ninguém. Ai, não, desculpa, pede desculpa o tempo todo. Eu acho, o que foi? Eu fiz mal para você? Ou o outro é que fez algo errado e ela que já está pedindo desculpa. Então, essas são estratégias de sobrevivência que eu diria que são infantis. E por isso que você falou da assertividade, a assertividade ela é uma estratégia de lida, de relacionamento adulta.
Não. Não, Jackson, eu não posso. Não, não dá. E essa capacidade da gente ser assertiva, ou seja, dizer não sem sentir culpa, dizer não sem achar que vai ser rejeitado, bloqueado, excluído, punido, perseguido, é muito difícil se eu estou na minha criança. Porque aí os sentimentos são infantis. Então, as estratégias também serão infantis. Então, a ideia, por isso que eu não gosto de patologizar, é que a gente possa trazer essa pessoa que tem uma criança ferida que está pilotando o carro, que ela possa assegurar, cuidar da criança dela, colocar a criança no banco de trás, metaforicamente falando, numa cadeirinha segura, e esse adulto passe a pilotar o carro. E pilotar esse carro significa que eu vou estabelecer limites saudáveis. Eu não vou salvar o outro, eu não vou priorizar o outro em detrimento do meu bem-estar, da minha saúde física, emocional, financeira. Eu vou conseguir dar esse contorno, colocar essa borda nas minhas relações. E aí, se o outro não gostar, o outro não gostou. Vai fazer cara feia, ou pode ser que o outro se distancie, se afaste, mas isso significa que essa pessoa não está disposta a se relacionar comigo de uma maneira adulta. E tudo bem, as pessoas vão, as pessoas vêm. É claro que a gente tenta manter os vínculos da melhor forma que a gente pode, mas não a qualquer preço. Então, quando a gente está no adulto, a gente sabe que, às vezes, algumas pessoas vão romper com a gente. É quando a gente vai dizer, não, olha, eu não vou... eu ia falar, olha, isso denuncia a idade, né? Eu não vou te emprestar a minha folha de cheque. Antigamente era cheque, né? E eu tive uma amiga que rompeu comigo por isso. Aí ela falou, como assim você não vai me emprestar? Eu falei, não, porque se você sujou o seu nome, você não pôde cuidar do seu nome, prezar pelo seu nome limpo, eu não vou emprestar para você o meu nome, porque se você não pagar, talvez eu não tenha como pagar a sua dívida. Então, não. Né? Só que naquela época eu ficava justificando. Hoje eu digo, não posso. Às vezes eu não posso porque não quero, às vezes eu não posso porque não é bom para mim, às vezes eu não posso porque não é bom para aquela pessoa, pedagogicamente falando. Né? Quantas vezes hoje eu digo não para o meu filho, né, que está se tornando um adulto, eu sei que eu até poderia fazer, mas pedagogicamente, se eu disser aquele sim para ele, eu não estou ajudando o meu filho a adultecer. E assim, nas nossas relações com o nosso companheiro, companheira, com os nossos amigos, nas nossas relações de trabalho. Né? É isso, falei muito. Não sei se... Olha, você tá falando aí, Cláudia, e minha ficha tá caindo aqui, gente. Eu tô perplexo. Eu tava até aqui marcando, fazendo aqui uma série de assuntos. Hoje geralmente eu uso papel e caneta. Hoje eu tô usando o computador. Mas eu tava aqui anotando. Às vezes, o trabalho... Desculpa, deixa eu botar aqui no silencioso. Às vezes o trabalho de conscientização sobre as doenças emocionais, às vezes ele na minha percepção, às vezes ele pode até... Às vezes a gente está tendo uma luta inglória de enxugar o gelo contra uma indústria musical, novelas, filmes, séries que glamorizam, assim como durante muitas décadas se glamorizou o álcool e as drogas, até hoje se glamoriza a maconha, por exemplo. Assim, eu fico irritado, estava vendo semana passada um filme e toda hora aparecia o ator, assim, jovem, saudável, fumando, bebendo, fumando. E eu fiquei pensando assim, cara, completamente desnecessário isso. Mas eu sei, né, eu sou formado em marketing, que a indústria do cigarro, ela paga muitas vezes para filmes mostrarem lá o mocinho, né, o galã ou a princesa fumando ou bebendo, né? Então, por que eu estou falando isso? Que a gente ouve músicas, eu estava aqui, me veio na cabeça, poderia citar várias músicas, mas me veio na cabeça uma música famosa do The Police, do Sting, foi ele que escreveu, que fala assim, every breath you take, every move you make, I'll be watching you, ou seja, é uma música de toda respirada sua, todo movimento seu, eu estarei olhando você, né? Eu vou estar tomando conta de você. E as músicas românticas falam isso, né? Tem música que fala, não vou viver sem você eu vou morrer. Tudo isso, assim, uma glamorização de uma doença, de uma dependência emocional, né? Então, deve ser uma batalha sua como psicóloga, né? Quando senta um paciente, uma paciente que vem,
no meu caso, eu até aos 44 anos, eu era totalmente influenciado por uma indústria de romance, viver, fazer aquela coisa, aquela cena romântica, e a gente tem que estar... Também tem a coisa judaico-cristã, né, de juntos para sempre, não se separar de jeito nenhum. Tá? Eu sofri muito no meu primeiro casamento, e eu achava, não, as coisas vão mudar, vão mudar, vão mudar, e uma codependência total, né? Então, como é que você vê isso, essa cultura, né? Eu tô falando de toda uma Sim, cultura é, de dependência emocional, sim. uma cultura que acha bonito, né? Acha bonito. É uma cultura do sacrifício. Se eu amo, se eu sou uma pessoa legal, eu preciso me sacrificar, colocar as minhas necessidades de lado, ir lá e fazer tudo pelo outro. Só tem um porém, além de me prejudicar, eu também não estou contribuindo para o desenvolvimento do outro. Quando eu faço isso, eu estou dizendo para o outro que eu não vejo potência nele. Porque se eu tenho que salvar as pessoas, eu estou falando que o outro é impotente e que eu sou potente. Eu estou aqui numa relação de muito desequilíbrio. Eu não ajudo o outro a encontrar a própria potência. Então, essa cultura do sacrifício é uma idealização, né, de um lugar. E por isso é que a codependência é uma das adicções, eu acho, das mais desafiadoras. Porque você até pode cortar o cartão de crédito e ficar sem comprar. Você até pode, eu não vou entrar num bar, eu vou cortar a bebida da minha vida. Não vou jogar videogame, eu não vou na sala de jogos, eu não vou subir um morro para comprar droga, né? Eu vou apagar o telefone do dealer do meu celular. Então, você tem objetos de consumo que estão fora, de alguma forma, muitas vezes de você. Mas as relações, a dependência emocional, a gente precisa se relacionar. A gente é uma ilusão acreditar que nós somos autossuficientes, nós somos interdependentes, nós precisamos uns dos outros. Nós, como bons mamíferos, nós nos relacionamos afetivamente, em família, em situações amorosas, sexualmente. Então, a gente não consegue ficar isolado da droga de se relacionar de forma codependente com o outro. Né? Igual a comida. A comida também é muito desafiadora, porque as pessoas precisam comer. Então, como é que eu faço para não comer em excesso, para não comer, né, além do que eu preciso? Então, algumas dependências você não retira da rotina, porque não vivemos sozinhos. E algumas pessoas têm um desafio maior. Por exemplo, uma pessoa que tem uma mãe ou um pai idoso inválido. Como é que faz? Você deixa lá, diz, não vou ajudar, não tenho... Né? Não posso deixar de fazer meu trabalho, fazer minhas coisas para... Então, às vezes, você precisa fazer isso. Né? E aí não é nem em nome de um sacrifício, é em nome de uma questão humanitária. Ou você tem um filho autista. Então, como é que faz? Você vai precisar assessorar esse filho, né? E aí entra, sim, numa relação codependente. Você vai, muitas vezes, deixar a sua necessidade de lado, né, o seu bem-estar de lado para estar com o outro. Agora, isso que você está falando é uma demonização mesmo, dessa cultura de que a gente tem que fazer o sacrifício, a gente tem que ser uma pessoa legal. Né? E a certificação disso vem através da ajuda ao outro. E aí, já que isso é importante dizer que eu não estou aqui fazendo a apologia de não vamos ajudar, vamos entrar num lugar egoísta, individualista. Não é isso. Mas tudo tem limite. O que a gente está falando é da importância de limites saudáveis. Não é de deixar de se relacionar, não é de deixar de ajudar, ser contribuição na vida do outro. Como eu disse, somos interdependentes, precisamos uns dos outros, mas com limites saudáveis, com borda, com contorno nessa relação. Eu sei que não cabe aqui perguntar se existe uma metodologia, mas existe, você na sua experiência, eh, tem um tempo médio de que o paciente chega no teu consultório com esse sofrimento, de quanto tempo ele começa a melhorar isso, quanto tempo ele começa a aprender a dizer não e ser mais... Porque é libertador, né, gente? Eu estou aqui abrindo a minha questão pessoal. Para mim, foi libertador e vem sendo libertador aprender a colocar limites, né? Mas é um processo doloroso, Cláudia. Sim. Dói pra caramba. Sim, porque às vezes a gente se sente culpado, ou a gente se sente em dívida com o outro, ou a gente se sente perverso ou malvadinho, porque a gente, eu disse não. Né? Então, é por causa dessa cultura, a gente está imerso nela, é estrutural. Né? Isso foi construído ao longo dos anos, dos tempos, e na família também, principalmente nas famílias, né? Que a gente precisa se sacrificar pelo outro.
Então, assim, eu não posso afirmar um tempo médio de tratamento, mas o que eu vejo na nossa sociedade é a gente muitas vezes querendo se livrar de uma dor, de um sofrimento, isso causa muita dor e muito sofrimento, sem reconhecer exatamente onde é que eu estou, o que está acontecendo comigo. Então, eu acho que o primeiro passo, que eu acho que os grupos falam muito lindamente sobre Daqui a isso, pouco eu queria que você falasse é essa questão dos qual é o grupos. primeiro passo? É o reconhecimento, né? É eu entender que, assim, o alcoolista, ele só começa a tratar do alcoolismo quando ele se reconhece alcoolista. Enquanto ele não dá o primeiro passo, que é assim, estou me rendendo aqui que realmente isso aqui é maior que eu. Porque a compulsão é isso. A compulsão, ela fala de uma compulsão, adicção, ou a dependência, ou Dependência, né? vício, Ou vício, é tudo a quatro... mesma coisa, né? exato. Esses 4 termos para mais ou menos a mesma coisa, ela fala de um comprometimento da nossa capacidade volitiva, ou seja, de exercer a nossa vontade sobre aquela situação. Então, eu preciso reconhecer que aquilo me tomou por assalto, que aquele álcool, aquela droga, aquela pessoa, aquelas relações, aquele cartão de crédito, aquilo é maior que eu não estou conseguindo o sexo, né? Que eu não estou conseguindo exercer a minha capacidade de dizer não. Então, o primeiro passo é esse, é reconhecer que eu tenho uma questão com isso e que eu não estou conseguindo ter uma relação, uma relação de ingerência sobre o meu sintoma. É um sintoma que tem um valor de comunicação. E o que normalmente as compulsões elas comunicam? Que tem uma falta ali, tem uma falta que precisa olhar. Então, o primeiro passo é esse. Agora, quanto tempo uma pessoa vai demorar para olhar que aquilo é uma questão na vida dela? Tem gente que passa a vida toda como alcoolista e não reconhece. Não, a hora que eu quiser eu paro. Eu dou um exemplo, eu fui fumante, né? Nicotina. E eu dizia, né, para as meninas, não, Claudinha, você está fumando demais. Na hora que eu quiser eu paro, eu falava. Aí eu fui para Búzios, para casa de umas amigas e tal, e aí a gente fez uma festa e o cigarro acabou. E aí eu falei, gente, eu tenho que sair, o cigarro acabou. Ninguém tinha cigarro. E aí eu, desesperada, eu peguei o carro de madrugada para ir comprar, não consegui comprar cigarro. Eu falei, ali eu reconheci, eu tenho um vício. Cena Isso é típica do maior, viciado, né? isso é muito maior que eu saí da festa para comprar, procurar um lugar para comprar um maço de cigarro. Ali eu falei, eu preciso de tratamento. E aí, com tratamento, eu consegui parar. Parabéns. Então, estou aí limpa da nicotina, acho que quase há 20 anos. Obrigado. Então, é maior que a gente. A gente primeiro tem que reconhecer esse lugar, o primeiro passo. Dei o primeiro passo, aí os demais vão vir. Aí vem a psicoterapia, a participação em grupos de ajuda, que eu, particularmente, tiro o meu chapéu. Além do Eu acho... psicólogo, grupo de apoio, você diria psiquiatra também? Sim, em muitos casos, sim. Ou seja, um tratamento multidisciplinar, Em né? muitos casos. A gente, por exemplo, vai pegar a dependência emocional, né? Aquela pessoa que, daquela música até, eu acho que é da Adriana Calcanhoto, eu já arranhei os seus discos, eu já picotei as suas roupas, que é para ver se você volta. Essa pessoa está fora de si, gente. Exatamente. Então, ali, às vezes, só o psicólogo pode ser, que ali pode também ter um comportamento, um transtorno de personalidade borderline. Pode ser, mas pode ser que não. Mas ali a pessoa está totalmente fora, né, do que a gente entenderia que é o cuidado de si, né? Então, às vezes, só a psicoterapia com o psicólogo pode ser que não seja o caso, que precise de uma dobradinha, de uma parceria na saúde mental com o psiquiatra. Então, a gente tem um cardápio, né? A psicoterapia com o psicólogo, a psiquiatria, os grupos de ajuda, que eu acho que são de grande apoio. Porque Quais ali grupos? Bom, no caso da codependência, a gente tem o CODA, né? Inclusive tem o site, que ali, se você está na dúvida se você se identificou com alguma coisa ou não, lá no site é codabrasil.org.br. É isso, né, Coda Jackson? Brasil. A gente vai botar embaixo daqui. Isso, vai estar aqui escrito debaixo do vídeo. E ali tem, inclusive, algumas perguntas que você pode responder para ver se você se identifica com isso ou não. E o que é bacana dos grupos, Jackson? Essa questão do coletivo, né? Onde eu posso me ver através da história dos outros. Então, a história do outro me reenvia a minha própria história e ali eu não me sinto mais sozinho. Então, assim, eu não sou um ET no meio daquele processo. Eu vou encontrar várias pessoas e através do depoimento delas, da narrativa delas, dos olhares, né, de tudo que a gente vai poder compartilhar ali, eu vou me sentir numa tribo. Eu falo, nossa, não estou sozinho. E é muito mais fácil a gente fazer essa caminhada com outras pessoas, e é por isso que os grupos de ajuda eles existem há tantos anos, e é por isso que eles atravessam os tempos, né, e continuam super atualizados.
Então, eu acho que tem esse cardápio aí, né? E vários outros trabalhos, mas eu diria que eu acho que são os principais. A psicoterapia, o atendimento médico-psiquiátrico para algumas pessoas e o apoio dos grupos de ajuda. Você atende, onde? Copacabana, Rio de Copacabana, Janeiro. mas atende online também? Também. Online, em todo o Aí, Brasil e mundo. mundo, né? E presencial, Você vê, para quem quer minha irmã presencial em mora nos Estados Copacabana. Unidos e a psicóloga dela mora no Rio. Ela é só online, né? Então é Tem a bem. coisa do nativo, né, também. É, Ela, como uma nativa brasileira, deve preferir ser atendida exato, por uma exato, brasileira. ela, Isso exato. acontece muito. Tem várias pessoas que eu atendo fora do país, na Suíça, em Que Portugal, legal. Canadá, e é isso. Não, eu quero ser atendida por alguém da minha língua, né, que conhece a minha trajetória, meu país natal. Então, é importante. Cláudia, super obrigado. Se você quiser dar um recado final, enfim, falando em limites, a gente vai ter que terminar aqui, que a gente tem um horário, mas se quiser dar um tchau para o Você público. terminou com a síntese perfeita, limites saudáveis. Eu acho que se eu pudesse fazer uma síntese sobre qual é o contraponto da codependência, são os limites saudáveis nas relações, né? E te agradecer, Jackson, pelo convite. Eu acho que quanto mais pessoas tiverem acesso a essas informações, também ela pode fazer um autodiagnóstico, não gosto muito da palavra diagnóstico, mas assim, poder se ver através dessa fala, nossa, isso aqui aconteceu comigo, me vejo nisso, me vejo aquilo. Quem quiser buscar mais informações, acho que vale ler sobre o triângulo dramático de Karpman, que é esse psiquiatra que falou sobre a codependência nesse triângulo aí dramático, né, que é um jogo psicológico nas relações, e quanto menos a gente puder jogar e quanto mais a gente puder ser assertivo, honesto, reconhecer as nossas necessidades, respeitar as necessidades do outro, mais a gente vai ter relações saudáveis, melhor vai ficar o mundo para todos nós viverem, né? Cláudia, eu que agradeço. Até, enfim, se esse programa está acontecendo, você é uma das enormes responsáveis por isso, né? Você vem apoiando esse trabalho aqui desde o momento zero. E é um trabalho que tem causado muita alegria, não só a mim, mas a minha família, a amigos e até pessoas que eu nem conheço. Porque tem alguns seguidores que postam mensagens lá, assim, pessoas que eu nunca vi na minha vida, entendeu? Então é um alcance. E como todo mundo sabe, né, esse programa, o Tamo Junto Jackson Leite, ele é um programa que só tem informação relevante ao público, tá? Eu vou aqui abrir uma coisa particular, não vou citar nomes por uma questão de respeito, de ética, mas eu já recusei várias pessoas que me sugeriram, pessoas famosas, pessoas com mais de 1 milhão de seguidores, mas que são pessoas que são envolvidas enfim, com coisas que eu não concordo, né? Então, aqui é um programa que a gente não se envolve com controvérsias, com questões políticas, com questões criminais, enfim. Então, o nosso trabalho é comprometido, tá? É banal falar isso, mas é comprometido com uma agenda positiva e com toda pessoa com quem eu tenho o privilégio de interagir todas têm uma mensagem positiva para o telespectador. Todas. Eu me recuso. Ah, Jackson, mas se você entrevistar uma pessoa assim, assada, a pessoa vai alavancar. Não, a gente não está procurando isso. A gente está procurando realmente uma mensagem ao próximo. E você hoje trouxe uma super mensagem, então obrigado. Gente, obrigado aí pelo apoio. Desculpem atravessar um pouco o tempo. Agradeço. Quem puder se inscrever, indiquem. Tem muita gente me falando que está indicando o programa, que está postando o programa no status do WhatsApp, está até no Instagram. Cara, está tendo um alcance assim muito bacana, né? A gente já está aí ultrapassando os 500 inscritos. E tem entrevista que tá indo a 2.000 visualizações, né? Então, muito obrigado. Continua dando like, continua comentando, compartilhando. Isso tudo ajuda, né? Ajuda. O nosso programa não tem patrocínio por enquanto, né? O patrocínio está aqui na frente de vocês, tá? E tem outro programa, que é o programa divertido de futebol, que é o Clube de Regatas Tamo Junto, né? Se é outra proposta, né? Para quem curte futebol, tá, gente? Então é isso. Até o próximo episódio. Eu sempre costumo terminar assim. Tamo junto. Obrigada, Valeu, Jackson. gente.